aqui no estado do Rio de Janeiro, né? É tão difícil a gente ter a presença do secretário aqui no Rio de Janeiro, assim, que a gente possa ter essa interlocução, essa conversa. E o Rio de Janeiro ele tem sede de 3 agências reguladoras e tem escritórios de praticamente todas as agências, exceto a ANA, se eu não salvo engano. E temos um número considerável de servidores de carreira aqui lotados no estado, né? Algo entre 2 a 3 mil servidores das agências reguladoras. Então, hoje estamos aqui reunidos os servidores de carreira da regulação e todas as entidades representativas associativas e, no caso, a Secretaria Sindical do Rio de Janeiro, né, do Sinagências, que está conduzindo essa reunião para a gente só trocar impressões sobre o que está se passando na cabeça dos servidores, né? Perfeito. E é nesse sentido que a gente inicia, não sei se só fazer uma breve apresentação aqui das pessoas. Eu sou Kleber Ferreira da ANS, né, e presidente da CETANS também. André Guissa aqui da ASAMP, que é a Associação da ANP. Eu sou Solon, analista da Ancine, administrativo da Ancine, sou vice-presidente da Associação de Servidores Públicos da Ancine Aspac. Eu sou o João, sou diretor da ASAMP. O Kleber esqueceu de dizer que ele é presidente ou diretor Secretário sindical também, não esquece, não. Secretário sindical do Rio de Janeiro. Eu sou secretário de finanças, né? Eu ainda não estou acostumado com isso. Que seria o sindicato regional. Regional do Rio de É a Janeiro. estrutura. Eu também sou da estrutura regional, sou secretário de organização. É tão nova essa nossa atividade que a gente ainda não está se apresentando tal qual, mas somos tais. ASAMP com N, que é da ANP. E sou da ANP. Fala o sobrenome. O João não tem que falar o sobrenome para dizer o cargo dele na ASAMP. É Pizienig, e ele é diretor do escritório da Bahia, da ANP. É bem baiano, o sotaque bem Bahia. Pessoal da Bahia. Pode entrar para olhar o ar-condicionado? Não, agora não, vai ficar assim. Agora tá bom. Pode ficar assim mesmo. Pode ficar assim. Obrigado aí. Obrigado. Então vamos continuar, né? Agora Eu sou João Pepe da ANAC, junto com o Cláudio, nós somos os representantes da ANAC dentro do Sinagência. eu sou. E esqueceram de falar, né? Especialista em regulação. Eu falei meu cargo, analista. Bom, mas enfim. Eu sou o Eduardo Simões, sou especialista em regulação aqui da ANP e sou vice-presidente da ASAMP também aqui. Eu sou o Cláudio Xavier, eu sou diretor da agência ASANAC, né? E também sou membro do Secretaria Sindical do Rio de Janeiro e do consultivo do Sindicato Nacional. Sou o Carlos Zenal, pertenço à Secretaria Sindical como adjunto e sou ouvidor do sindicato do Sinagência. Tá? A gente está aqui somando do quadro específico também. Né? Eu sou do quadro efetivo e quadro específico. Eu sou da Anatel. Né? Eu sou o Washington, eu sou especialista em regulação, trabalho aqui na ANP, na área de fiscalização, rodo o Brasil todinho, qualquer coisa do Brasil a gente está interessado. Eu vim do INCRA, fui presidente da associação do INCRA, trabalhei na FINASE também, estamos aqui como participante aqui da... Agora está rodando só o Rio. Eu sou da ANP. ANP, desculpe. E é bom lembrar também que dentre nós aqui, muitos são filiados à ANER, outros ao Sinagências, outros a ambos, simultaneamente. Sim, não necessariamente, quer dizer, a reunião foi convocada, solicitada pela Secretaria Sindical de Sinagências, mas todos os servidores fazem parte da base de servidores das associações, enfim, então, na verdade, a gente não trabalha na ótica de efetivo, específico, a associação, o sindicato, A ou B, a gente está aqui pensando a regulação como um todo, né? E é nesse sentido. Então, é claro que nos últimos 2, 3 meses,
quer dizer, até no desfecho do movimento grevista de 2012 até o dia de hoje, nós tivemos várias movimentações na regulação, né? E os servidores de carreira da regulação estão muito preocupados. Assim, as demandas que chegam até as associações, sindicato e a própria associação ANER, demonstram assim um grau de insatisfação muito grande dos servidores em relação à estrutura da regulação como um todo no Brasil. Isso data de questões históricas, a começar pela própria criação das agências que, a partir do ano 2000, foram estruturadas com pessoal temporário e uma estrutura de gestão baseada em cargos de livre nomeação, né? Estrutura essa que continua até a presente data. E posteriormente, com o ingresso e a estruturação das carreiras da regulação, né, a nova carreira, digamos assim, juntando todas, você tem um quadro, então, misto entre uma atividade típica de Estado que as agências executam através do fomento, regulação econômico-financeira, fiscalização, que, a exemplo de outras carreiras típicas de Estado, tiveram reconhecimento do governo anteriormente, através da estruturação da carreira com remuneração por subsídio, com a questão da eliminação dos cargos de livre nomeação e criação das funções comissionadas, que são mais adequadas ao tipo de atividade executada pelas agências reguladoras, que são típicas de Estado, enfim. Mas isso não aconteceu nas agências reguladoras. Então, hoje, nós temos uma missão difícil, que é regular, fiscalizar, fomentar as atividades econômicas brasileiras, né? A gente tem um quadro estrutural que é frágil desde a questão da nomeação, não só no primeiro escalão, que a gente está falando da vacância das diretorias, né, os cargos de diretores. Hoje a gente tem vagos 11 cargos em 7 agências, né? Isso é um problema crônico da regulação federal, o que gera instabilidade, gera uma certa morosidade no processo decisório. Como também recentemente a gente tem assistido, infelizmente, como também consequência dessa falta de estruturação, ações da Polícia Federal nas agências reguladoras, mostrando casos de corrupção que, embora prontamente debeladas, né, pelo governo federal, afastando os envolvidos e tal, demonstram não só uma fragilidade no processo de indicação, mas também uma consciência de que os fatores que levaram, né, a existência de grupos, que é muito comum na regulação a gente ter um termo chamado captura regulatória, que é onde aquele que deve ser fiscalizado acaba se empoderando da gestão daquele que deveria fiscalizá-lo, né? E não só a questão da captura regulatória clássica, como também a captura por grupos políticos, por interesses diversos que não seguem o interesse público, né? Que não tem esse compromisso com o interesse público, o que levou até grupos criminosos a assumirem cargos na gestão das agências. Então essa fragilidade preocupa muito a gente, e tenho certeza que preocupa também a nossa presidenta Dilma e todo o governo, porque não é bom para a imagem do governo, muito menos para as agências, e nós que somos servidores das agências reguladoras, a gente acaba levando crédito com isso, né? Quando a mídia fala que servidores envolvidos em casos de corrupção nas agências, se você for olhar atentamente no caso dos diretores da ANA e da ANAC,
nunca foram servidores de carreira, eles são servidores enquanto ocupantes de cargos, né, de livre nomeação e exoneração. No caso dos diretores, nem exonerados eles podem ser sem que eles têm estabilidade nos seus mandatos, né? Quer dizer, se não tiver, como foi o caso, um escândalo de polícia, é difícil afastá-los. Isso já aconteceu antes também na ANAC, na época da crise que teve, se não me engano, em 2008, também o governo teve uma certa dificuldade de afastar ou de, né, porque as agências foram criadas para serem independentes, agências de Estado, né, enfim, e essa preocupação toda nossa diz respeito a essa questão da estruturação da regulação de um modo geral. Então, quando a gente vê o movimento paredista de 2012 e agora as iniciativas do governo com a questão dos 15,8, a nossa preocupação enquanto servidores não é exatamente questão remuneratória, e que isso fique bem claro para o governo, né? Que antes, e até mesmo a própria questão remuneratória, ela não pode ser desvinculada da questão estrutural, que é a principal questão que nós, servidores da regulação, temos hoje. É claro que o Ministério do Planejamento, do Orçamento, né, e da Gestão, ele também deve ter essa preocupação sistêmica, digamos assim, com a governabilidade, com a eficiência dos diferentes órgãos, com a capacitação dos servidores, com todo esse quadro que a gente tem, esse mosaico que a gente tem, que em efeitos práticos colocam hoje a dificuldade com que a gente tem nas agências, ou seja, não resolve para a gente um reajuste de 15,8%, e eu diria até um reajuste de 20%, 30%, a reposição da inflação, isoladamente hoje, para nós servidores de carreira das agências reguladoras, não vai resolver o problema da regulação. E se resolver o problema estrutural da regulação, por uma questão de coerência, se considerar as atividades típicas de Estado que elas hoje exercem e que são importantes para o desenvolvimento econômico do país, né, a gente obrigatoriamente vai ter que mexer na questão remuneratória. E não faz sentido você ter carreiras já estruturadas, típicas de Estado, como Banco Central, como CVM e outras, com uma estrutura consolidada, mostrando estabilidade, mostrando eficiência, né? E querer que as agências desempenhem atividades semelhantes e tão importantes quanto, só pensando na questão remuneratória sem pensar na questão estrutural. Tudo tem que ser equalizado, tudo tem que ser colocado no mesmo patamar de importância. Então, é por esse motivo que, em assembleia, agora em dezembro, e eu como secretário sindical do Rio de Janeiro, quando vi a discussão que estava sendo colocada dos 15,8%, eu como secretário sindical, o Estado do Rio foi o primeiro a ponderar junto à Direção Nacional das Agências o seguinte: olha, se o quadro efetivo na época não teve a oportunidade de aceitar ou não os 15,8%, vamos convocar os efetivos agora, em assembleia, discutir e votar. A gente não pode fugir ao debate e vamos votar isso. Se o quadro efetivo votar pela aceitação dos 15,8%, ótimo, vamos fechar, deixa as pessoas opinarem, vamos discutir, e assim foi feito. O Estado do Rio de Janeiro, então, fez a fez a reserva do auditório no Ministério da Fazenda. Foi mais de 400 pessoas. Muitos servidores, a convocação foi geral, só os efetivos votaram, embora a discussão e a palavra fosse aberta aos específicos também, enfim. E a conclusão foi, no final da votação em 11 estados, que os efetivos rejeitaram a proposta agora dos 15,8%. Realmente, se a gente parar para pensar,
do fruto, e eu participei da mesa de negociação, embora tivesse muita gente, eu acompanhei como representante das associações, né, aqui do Rio de Janeiro, do Fórum do Rio de Janeiro. Estava lá em algumas reuniões. Exato, e não era secretário sindical de Sinagências, enfim, eu acompanhei bem o processo, embora poderia ter tido um desfecho diferente, mas enfim, a questão é que a gente conseguiu avançar na época, né, mais do que agora, caso a gente aceitasse os 15,8. Então, pensando no conjunto, na estrutura da regulação, realmente não faria sentido aceitar essa proposta agora, pensando que agora, em 2013, a gente vai ter uma oportunidade de dialogar e de tentar sensibilizar o governo, e aí eu acho importante, Sérgio, como secretário, de levar essa outra visão, essa outra preocupação nossa, que não é só remuneratória, é estrutural. E os efeitos dessa falta de estrutura tendem a piorar. Ou seja, mais casos de corrupção estão passíveis de aparecer na mídia, o que não é bom para a gente. Como eu disse, a mídia confunde o que é servidor público de carreira das agências com ocupante de cargo de livre nomeação. E aí isso pesa, parece que as agências são cabides de emprego, e aí a gente tem a questão que está acontecendo na Anvisa, na Ancine, na própria ANS, da contratação temporária para preencher espaços que são espaços de falta de pessoal estrutural, não é uma coisa pontual, nem uma coisa emergencial, é uma coisa estrutural, falta pessoal, e essa carência ela deve ser preenchida através de concurso público e não através de contratação temporária, que foi o caso entre 2000 e 2005, onde as agências só funcionavam nesse esquema. Isso passou, a gente está em outra... Temos que evoluir nisso aí, né? Outra coisa, o critério de escolha dos dirigentes, né? Se a gente quer uma agência reguladora forte e que cumpra a sua missão frente ao interesse público e que seja blindada de conflitos de interesses, hoje as agências são palco de conflitos de interesses. Nós temos indicações políticas, nós temos captura regulatória, nós temos a questão da disputa até dentro do funcionalismo, que a 10871 possibilita a ocupação de cargos por procuradores federais, por servidores de qualquer esfera governamental, seja municipal, estadual ou federal. Então é possível hoje na agência você ter toda a gestão ocupada por pessoal servidor público, porém que não seja da carreira. Você não vê isso no TCU, você não vê isso no Banco Central, você não vê isso em nenhuma outra carreira estruturada típica de Estado. Nas agências é possível que isso aconteça. O mesmo sem qualquer tipo de vínculo. Exatamente. Não, isso seriam os cargos de livre nomeação. Mas os que são privativos dos servidores é de qualquer lugar. Quer dizer, como se nós não existíssemos, entende? Isso gera conflito de interesses dentro das próprias agências. E aí, quer dizer, em termos de eficiência, de resultado final para a sociedade, acontece o que a gente tem visto, né? Uma burocratização enorme, uma dificuldade de ter uma estrutura, até porque a PL 3337 está lá desde 2004, não anda para frente, né? Que seria um novo marco regulatório das agências reguladoras, está lá aguardando nomeação de uma comissão, são mais de 167 emendas que tem lá, e nós, servidores de carreira, já estamos desde 2005 trabalhando nas agências reguladoras, e a discussão que se coloca agora na mesa com relação ao simples reajuste, reposição de perdas salariais, é totalmente insuficiente para dar conta do que precisa ser feito. E a gente tem observado, principalmente após a operação do Porto Seguro, uma sensibilidade por parte do governo de querer resolver essa questão estrutural.
A presidente Dilma, em 2008, já falava do fortalecimento das agências reguladoras. No seu discurso de posse, ela falou da defesa do interesse público e de acabar com a corrupção nesse país. E se a gente tem uma estrutura que viabiliza esse tipo de ocorrência, a fragilidade está na estrutura, e não necessariamente se o servidor público está sendo bem ou mal remunerado, né? Então, essas questões são as questões que preocupam hoje os servidores da carreira. A gente acha que, resolvendo a questão estrutural, a questão remuneratória, ela vem a reboque, porque se pensar a regulação como uma carreira típica de Estado, obviamente a sua remuneração tem que ser compatível com as atividades que são exercidas, e temos como parâmetros aí várias outras carreiras, ciclo de gestão, enfim, Receita Federal, Banco Central, que não precisamos descobrir a roda, a gente só precisa ser encaixado, realocado dentro da estrutura dos órgãos de governo, aonde a gente deve ocupar o nosso espaço de acordo com as atividades que a gente vem desenvolvendo, né? Só acrescentando, e o argumento da corrupção não é só esse, não. Vou falar uma coisa que o Sérgio tem: desenvolvimento econômico. Hoje o nosso gargalo de crescimento econômico depende da confiança do mercado, dos investidores. Nós estamos agora com 3 novas estações aqui na INP. Quer dizer, o governo está acordando para a privatização dos aeroportos, ou a concessão dos aeroportos. Quer dizer, a demanda para cima das agências está começando a aparecer de fato, porque acontece que nesses anos todos essa, digamos, paralisia acabou tendo esse reflexo, inclusive, no desenvolvimento econômico. Quer dizer, o desencadeamento de um novo ciclo vai depender de uma reformulação nas agências também. E quando a gente fala de agência reguladora estruturada, uma agência reguladora afinada, com os interesses públicos, isso naturalmente diz um alinhamento também com o governo, porque o governo também quer o que é melhor para a sociedade. Então, uma agência reguladora, ela não é nem contra nem a favor do consumidor, nem contra nem a favor a iniciativa privada, nem contra ou a favor os agentes interessados de mercado. Ela é a favor do desenvolvimento, ela é a favor da prosperidade, ela é a favor da população, porque não adianta ter serviço barato se ele não funciona. Né? Não adianta ter uma frota enorme de aviões se você não tem aeroporto suficiente para dar suporte àquela atividade. Não adianta você ter existência de planos de saúde se na hora que a pessoa fica doente vai lá tem dificuldade para usar. Né? Então, a agência reguladora fiscaliza todas essas áreas e outras, né? A telefonia móvel, exatamente. Quando você pega cai a ligação, quer dizer, a gente está falando de qualidade, a gente está falando de indução de boas práticas do mercado. E quem tem que induzir o mercado privado a prestar um bom serviço de qualidade é o Estado. Por isso que é uma atividade típica de Estado. Se isso não funcionar, se a fiscalização não funciona, se a regulação não é bem feita, ou se tem vácuo regulatório, né, ou seja, a ausência da presença do Estado, aí a gente tem as coisas não funcionando muito bem, que é justamente esse quadro que a gente tem hoje. Então, quer dizer, o fortalecimento das agências é fundamental para o país. E essa discussão já passou da hora. Quer dizer, até mesmo pelo próprio discurso do governo, isso já deveria ter sido feito lá atrás. Então a gente realmente, nós servidores de carreira, a gente se envolveu numa greve que foi pesada no passado. A gente não está pensando em greve, mas a gente está pensando na abertura do diálogo para colocar realmente o que importa. Que é isso, é a estrutura, não é a remuneração. Né? Então eu sei que a questão agora é os 15,8, isso já foi votado, pelo menos em assembleia, pelos efetivos de todo, né? E isso está fora de cogitação agora, não é essa a intenção nossa. E nós já vimos também que não é o momento
de se voltar à discussão, de se colocar subsídio e incorporação de GQ, até porque a proposta agora é pontual, diz respeito, não é isso, secretário, aos 15,8, mas a forma de encaminhamento dessa questão mais macro das agências reguladoras como um todo é o que vem preocupando a gente, e é por isso que estamos todos aqui, efetivos, específicos, sindicato. E era bom esclarecer rapidamente também, Cléia, por que o quadro específico não votou. Não votou porque justamente